Senhor amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para clamar pela Tua obra em nossos corações. Sabemos, Pai, que nenhum aqui é merecedor da Tua presença, nenhum aqui é merecedor da Sua obra, mas, Pai, o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor prometeu que aqueles que reconhecerem a carência e a glória que temos a desfrutar diante da presença do Seu Filho, aqueles que reconhecem a necessidade que têm de buscarem acolhimento na graça que o Senhor nos oferece, aqueles, Pai, que se sujeitam ao Seu senhorio, nós encontramos a Sua graça, encontramos a Sua misericórdia, e é confiantes na Sua palavra que nos achegamos a Ti, clamando, Pai, derrama dessa Tua misericórdia, age em nossos corações, transforma nossas vidas, Pai. Que esse não seja só um exercício da nossa agenda comum, ordinário, não, Pai. Que o culto de hoje seja uma entrega verdadeira à transformação que o Senhor tem a executar em nossos corações. Que cada coração aqui presente seja tremendamente transformado por Ti, Pai. Que a Tua palavra de fato penetre em nossos corações e nós não sejamos mais os mesmos. Que o Senhor seja tudo em nós, em nome de Jesus, para que encontremos tudo em Ti, Pai. Seja o Senhor, o dono das nossas vidas, o dono desse culto, o dono de quem somos, o dono de quem desejamos ser. Pai, domina tudo, para que o Senhor encontre agrado em tudo. Nos dê os pensamentos, palavras, desejos certos nessa noite, para que o Senhor encontre agrado em nós, e para que nós possamos Te glorificar como o Senhor merece. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 14 a 22, Deuteronômio 10, 14 a 22. Em adoração ao nosso Deus, eu peço que acompanhem a leitura. Na minha tradução diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram do Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Eu convido todos a lerem comigo o versículo 21 novamente. Leiamos: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Eu queria convidá-los a porem-se em pé, para nós termos um tempo de adoração, de oração de adoração e engrandecimento do nome do nosso Deus. Nós somos o povo que Deus separou há muito tempo. Nossa história não começa no momento em que nos convertemos. A história do povo de Deus começa no momento em que Ele nos separa para vivermos uma relação íntima e amorosa com Ele. Desde aquele momento Ele nos separou e nos mostrou as maravilhas que Ele tem a nos revelar, e nós vemos isso diariamente. Em Cristo vemos a maior revelação da glória de Deus. Nós temos muito para glorificar. Deus é um Deus tremendo e grandioso. Eu queria convidá-los a pôr em seus corações em adoração ao nosso Deus. Eu queria convidar
convidá-los a fazerem declarações de amor, de louvor ao nosso Deus. E enfim, eu vou pedir para o irmão Evandro, depois de um tempo, depois de algumas orações, encerrar com uma oração de louvor e agradecimento ao nosso Senhor. Pai de amor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, a tua beleza não pode ser comparada com nada e com ninguém, Senhor. Bendito é o seu nome. Pai, nós te louvamos, glorificamos, Pai, porque o Senhor nos deu mais um ano para que nós sirvamos o Senhor com todo o nosso coração e glorifiquemos a sua face. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque te ama e te perdoa, Pai. Pelo aspecto que esteve conosco, Pai. Obrigado. Deus Todo-Poderoso, tu és o Senhor dos exércitos, Pai. Grandes são as tuas obras, e nós glorificamos o teu santo nome, porque tu és o nosso Criador. Te louvo, ó Deus, pelo grande amor, as tuas misericórdias. Apesar de todos os dor, o Senhor tem amado, o Senhor tem nos guardado, perdoado. Louvado seja por grande amor. Glorificado seja o Senhor, grande e temível, Santo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és adorado no nosso meio. Sua presença, Deus, é aquilo que nós precisamos em todos os momentos das nossas vidas. O Senhor tem sustentado o teu povo, o Senhor tem feito grandes coisas que nem podemos numerá-las aqui, nem podemos contar. Se contássemos, ó Deus, passaremos toda a nossa vida e ainda sobraria coisas. Quantas coisas o Senhor tem feito para a tua igreja? Nós somos felizes, nós somos alegres, nós somos um povo a qual a alegria vem do Senhor. Portanto, Senhor, nós estamos aqui nesse momento com os irmãos para te adorar. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, apesar de nós, mas com todos os méritos de Jesus Cristo. E que o teu Espírito, Senhor, esteja conduzindo até as nossas orações, conduzindo nossos cânticos, ó Deus, para que cheguem de forma que o Senhor se agrade de cada um de nós, ó Pai. Venha perdoar-se os nossos pecados, para que possamos oferecer, ó Deus, um culto sem pecado, ó Deus, que o Senhor é aquele que perdoa e esquece todas as nossas iniquidades, ó Deus, que o Senhor já não lembra mais. Por isso nós nos achegamos diante do Senhor com a certeza, Pai, do perdão recebido de Ti. Receba em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Ainda em pé, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 34. Salmo 34. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o fim do Salmo, até o verso 22. Salmo 34, do 11 ao 22. E essa leitura, ela será responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, com força, leem os versículos pares. É a palavra de Deus, irmãos. Vamos ler com o vigor que Ele nos dá. Amém? Salmo 34, a partir do verso 11. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os pares. Começa assim: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica
Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Vamos ler novamente o versículo 18, todos juntos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Os irmãos podem se assentar. Esse é um salmo, irmão, que nos remete à história de Cristo. O justo citado no fim do salmo é o Messias, que viria e seria então vilipendiado, seria injustiçado, machucado. E é muito forte ler esse salmo, porque Deus nos diz que o seu povo sempre será amparado em todas as circunstâncias da sua vida. Na alegria, na doença, na dificuldade, na dor, Deus é refúgio para os seus servos. E assim como Deus, o nosso Deus, Ele cuidou do servo, o Cristo, o Messias aguardado e revelado no Salmo, o mesmo Deus que cuidou de Cristo na sua agonia sangrenta, é o Deus que cuida de nós nos momentos mais escuros da nossa vida. Sabe aquele Deus sobre o qual nós lemos no primeiro momento? O Deus que criou todas as coisas e nos revelou grandes coisas? Aquele Deus, que é Deus de coisas grandiosas, maravilhosas, o Deus que sustenta todo o universo, Ele se preocupa conosco, a ponto de demonstrar o seu cuidado através do próprio Filho, o servo sofredor. Deus preocupa-se com você. Deus preocupa-se com seu servo. Gostaria que você orasse agora, colocando o seu coração diante desse Deus, que dá sim abrigo ao seu servo. Em momentos de angústia e de alegria, Deus está conosco, Ele é o nosso Deus. O Deus que esteve com Cristo na cruz é o Deus que está hoje conosco, graças à cruz do servo. Oremos então, colocando nosso coração diante de Deus. Pai, o Senhor é o nosso Deus, e nada pode mudar isso, Deus. Nada pode mudar, porque o sangue do seu Filho garante que o Senhor seja o nosso Deus. É poderoso para nos dar a convicção de que o Senhor jamais vai nos abandonar. A despeito de nosso pecado, dos nossos erros, das nossas falhas, o seu perdão é derramado sobre nós todos os dias, e nós encontramos acolhimento no Senhor, abrigo no Senhor, sem que mereçamos, Pai. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque há muito tempo o Senhor tem demonstrado isso na vida de cada um aqui, e na história do teu povo, da tua igreja. Nós oramos, Pai, para que nesse momento, nesse culto, os nossos corações, eles sejam direcionados ao Senhor, para que nós desfrutamos da presença, do abrigo que temos em Ti, Pai. Pai, toma os nossos corações, eles são Teus. Faça com eles o que o Senhor desejar, Pai, porque sabemos que o Deus que nos salvou em Cristo e que nos acolhe no nosso sofrimento é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus misericordioso. Entregamos nossos corações para que o Senhor os transforme de acordo com a sua maravilhosa vontade, em nome de Jesus, amém. Enquanto o grupo de louvor sobe aqui na frente, eu tenho alguns avisos para dar para os irmãos. O primeiro aviso é que o nosso pastor está saindo de férias. A partir de amanhã, se você ligar para ele, a partir de terça-feira, porque amanhã já seria a folga, né? Então, a partir de terça, se você ligar para ele, então, pastor, tô com um problema em casa,
Pode ser que ele não te atenda, né? Mas nós temos outros pastores entre nós, que são nossos presbíteros, que estão aí à disposição para nos atender nas nossas necessidades. Então nós temos os diáconos que estão sempre à disposição para nos ajudar, não é verdade? Equipe muito boa de diáconos que temos. Então estamos amparados, nosso pastor fez esse trabalho maravilhoso aí, de estar preparando esses homens e pela graça de Deus continuamos sendo pastoreados. Outro assunto também que nós não temos mais, durante um período, né, a classe de crianças, a turminha das crianças, o culto infantil. Nós estamos em suspensão, recesso. Logo, logo esse culto volta e a gente vai poder ver essa frente colorida novamente. Por fim, exatamente, hoje se encerra a semana, amanhã começa, hoje começa, foi o que eu falei, né? Se vocês entenderem errado, a culpa não é minha, estou brincando. Hoje começa a Semana Internacional de Oração. Todo início de ano, a Igreja Presbiteriana separa a primeira semana do ano para orar pela nossa nação, orar pelos nossos missionários, orar pela igreja, orar pelos nossos testemunhos. E nós temos uma programação diária, semanal, de oração. Cada dia da semana, uma sociedade interna da igreja é responsável por um momento de oração, por um culto de oração. Então atente-se ao boletim, venha orar. A igreja de Deus não se sustenta em pé enquanto não estiver de joelhos. Venham orar, venham pôr seus joelhos aqui para a gente ser sustentado pela graça de Deus. Todos os dias, 20 horas, meu microfone falou aqui, meu ponto, cara, é muito bom. Então, inteligência artificial muito boa, brincadeira, mas todos os dias, às 8 da noite, nós temos esses cultos de oração. Então, venham orar, irmãos, é um tempo maravilhoso para a gente louvar o nosso Deus, amém? Então, vou passar para a equipe. Antes de começarmos a cantar, eu gostaria de conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Apesar de estarmos num número bastante reduzido, nós já sabíamos que seria assim, né? Tanto no primeiro domingo após o Natal, quanto agora, o primeiro domingo após a virada, uma das coisas que nós já sabíamos que ia acontecer é uma debandada daqueles que estão viajando, estão visitando parentes e etc. Mas mesmo assim, nós temos um número bom de visitantes aqui. Os 3 ali, quem são? Seus nomes são? Cláudia, Beatriz, Gabriel. É a primeira vez que vocês vêm? Vocês fiquem à vontade, vocês são daqui de perto, vocês moram aqui no bairro? Ah, é o seu filho. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são muito bem-vindos. E hoje, agora de manhã, você veio com a esposa, que é a Andréia. Deus abençoe sua vida, Andréia. Apesar de terem vindo de manhã a dona Judite, a dona Judi e o senhor Roberto, é isso? Roberto é a primeira vez que vem no culto à noite, que são a sua sogra, a sua mãe e o seu inquilino. Você está chique hoje, hein? Você está chique hoje. Deus abençoe, mais uma vez dizemos, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão em casa. Ali no fundo, seu nome é? Juraci. Deus abençoe sua vida, seu Juraci. Mora aqui perto também? Mora aqui perto também? Ah, aqui do ladinho nosso. Nossas portas estão abertas, o senhor é sempre muito bem-vindo. E não é a primeira vez que você vem, né? Ou é? É a primeira vez que você vem? Lá do fundo? É. Sim, segunda vez. Ah, você é da Jocum. Ah, estou reconhecendo do futebol. Iamarino. E o nome é Iamarino. Ah, bom, eu achei que era sério. Bruno, Deus abençoe tua vida, Bruno. Todos vocês que estão nos visitando, em outras circunstâncias, vocês estariam sendo abraçados pelo nosso pessoal esse horário agora. A pandemia está impedindo isso. Espera só a gente tirar as máscaras para você ver o que acontece. Mas nesse caso aqui, sintam-se abraçados por todos nós, ok? Vamos nos colocar em pé? Glória, majestade, honra, força, poder pertencem ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno da glória. O povo dele se reúne para adorar o nome dele. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis.
venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Mais uma vez no começo. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-te. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pra terminar. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém, glória a Deus. E durante o próximo cântico, é o cântico que diz que pode acontecer qualquer coisa, pode nada dar certo na nossa vida, ainda assim confiaremos no Senhor. Durante esse próximo cântico, se você tem dízimos e ofertas, fique à vontade para trazer, fique à vontade para participar. Se você não é membro da nossa igreja, como costumamos dizer, você tem total liberdade de participar, mas o nosso maior desejo é que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas na igreja em que você participa. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro.
tribulação, no meio da nossa fraqueza, tudo que somos e tudo que temos depende do Senhor. E é por isso que nós nunca cansamos de dizer, ainda que tudo não aconteça como queremos, Ele ainda é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus, Ele é o Deus a quem adoramos. Essa próxima canção é relativamente nova, nós estamos em fase de aprendê-la ainda, não decoramos a letra, mas ela fala uma verdade: Ele é o Deus que criou todas as coisas, é a Ele que adoramos, Ele é todo poderoso, Ele é soberano acima de tudo, Ele merece ser louvado. Quero convidar você a cantar um hitzinho, uma melodia que é assim. Oh, 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 oh. Mais uma vez. Oh, 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 oh. Vamos de novo? Vamos lá. Oh, 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 oh.
última canção é uma canção que nos prepara para o momento da palavra, o momento em que nós vamos chegar diante do Pai, vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. E como nós comentamos hoje de manhã, é uma mania que nós costumamos ter de achar que a palavra foi muito boa para aquele irmão, para aquela irmã, mas precisa começar comigo. A palavra tem que primeiro tocar o meu coração, mudar a minha vida. Quando eu ouço a palavra de Deus, sou eu que preciso ser transformado, sou eu que preciso ser atingido por ela. E é por isso que essa próxima canção vai falar justamente acerca disso. Senhor, começa comigo, a começar em mim. Uma canção bem antiga, você provavelmente conhece. Quebranta corações, sim, Senhor, mas começa quebrantando o meu. Vamos todos juntos a começar em mim? Onde a frieza, onde a frieza cria amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo pensa assim, rumo a Deus. Toda a igreja começar em mim, começar em Bendito é o seu nome, porque não há nada que se compare ao Senhor. Ninguém pode se comparar ao Senhor. Bendito és tu, Pai. Bendito é o teu nome pelo que o Senhor faz para o teu povo, Senhor. E começando na nossa vida, começando em cada um daqueles que está aqui, Senhor, a começar em todos nós, transforma e alcança o teu povo, Pai, pela tua palavra. Transforma e alcança cada um de nós, Senhor, pelo poder da tua palavra. Queremos colocar diante do Senhor todos os dízimos e as ofertas que foram arrecadados, Senhor. Quero colocar e pedir que o Senhor seja conosco, nos dando sabedoria na hora de administrar tudo isso. E quero pedir que o Senhor fale, Senhor Deus, pelo teu Espírito, para que o teu povo possa te conhecer cada vez mais, para que o teu povo possa te amar e te louvar cada vez mais, porque o Senhor é digno, Senhor. Bendito é o seu nome sobre toda a terra, em nome de Jesus. Podemos nos sentar. Só dar um aviso do óbvio. Eu aprendi que o óbvio precisa ser dito, então
os irmãos já perceberam que nós estamos sem a nossa porta principal de entrada, né? Nós estamos com a nossa porta de backup, a nossa porta de emergência. Nós tivemos um acidente, a porta de vidro estourou, ela soltou-se do pino e caiu no chão e virou purpurina. Então, por isso foi no dia 1º, isso foi ontem, não deu tempo ainda de consertar, vamos ter que lançar mão de alguém durante essa semana, mas por causa disso, existe a possibilidade de, quem sabe, algum visitante que ainda não conhece a igreja, não ter ido lá para o fundo. Se vocês precisarem, tem água, banheiro, berçário lá no fundo, então... E os irmãos, por favor, aqueles que estão passando pelo inconveniente de ter que usar a porta menor, nos desculpe o transtorno, foi algo alheio à nossa vontade. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo 50. Amanhã começaremos, como o Vinícius já mencionou, a Semana Internacional de Oração, a Semana Universal de Oração. Nessa semana a igreja é convidada, a igreja é convocada para dobrar seus joelhos e diante do Senhor se envolver em oração com Ele. Além disso, eu gostaria que fosse um ano diferente. Todos nós fazemos planos para o ano. Você já fez os seus? O que vocês já pensaram? Vamos lá, momento EBD agora. Vamos fingir que estamos no EBD. Eu gostaria de ouvir as vozes de vocês. Você pensou assim, esse ano eu vou... O que você colocou? Alguém tem coragem de falar? Ninguém? Hã? Vai o quê? Engordar. Eu acho que a maioria de nós está tentando emagrecer. Esse ano, Elaine e eu, nós já colocamos que assim que voltarmos de férias, vamos contratar um nutricionista ou uma nutricionista e nós vamos lutar com o nosso peso e com a nossa saúde. Eu com o peso, claro, ela não, né? Com peso e com saúde. Essa foi a nossa meta. Meta pessoal. Alguém aí criou coragem? Ninguém? Nós temos uma meta como igreja. Eu tenho uma meta como pastor da igreja, a liderança da igreja tem metas também. Nós temos expectativas para esse ano. E esse é um ano que nós gostaríamos de envolver a igreja com oração. Nós somos conhecidos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é conhecida como o povo que conhece a Bíblia, o povo que estuda a Bíblia, a igreja do livro, o povo da palavra. Isso é muito bom. É uma alegria, digamos até um orgulho, se é que é possível ter orgulho e não ser pecado, mas é quase que um orgulho nosso, da nossa parte, ouvir expressões como essa, ouvir comentários como esse, que nós somos conhecidos por sermos bíblicos, por amarmos o estudo da palavra. Mas eu gostaria também que nós fôssemos conhecidos como o povo da oração. E infelizmente, essa não é uma característica que nos define. Infelizmente. E eu digo não apenas os presbiterianos, existem igrejas presbiterianas muito mais envolvidas com oração do que nós. Eu digo mais com relação à quarta igreja. Nós temos muitas pessoas dentro da quarta igreja que se envolvem com oração, mas essa não é uma característica da igreja como um todo. E nós gostaríamos de, em 2022, buscar isso como sendo um alvo. Nós vamos começar amanhã, como o Vinícius falou, estou saindo de férias, vou viajar alguns dias, mas nos dias que eu estiver em Maringá, eu estarei aqui na Semana Internacional de Oração, eu estarei participando, mesmo não sendo o dia do conselho, mesmo não sendo o dia daquele departamento ao qual eu pertenço. Por exemplo, a SAF está responsável pela quinta-feira, é isso ou quarta? Quarta-feira é o dia em que a SAF vai organizar o culto. Elas que vão liderar o culto. É para toda a igreja, liderado pela Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu quero estar nesse dia, se eu não estiver viajando. E assim por diante, convoco você a fazer o mesmo. E nós vamos olhar agora para o Salmo 50 e tentar entender o que Deus nos fala pela boca de Asaf, é um salmo de Asaf, o que Deus nos fala pela boca desse homem chamado Asaf, que conhecemos tão pouco, acerca de oração. É um versículo bastante curto, vou pedir socorro para o Aldrey, para a projeção. Eu vou até lançar um desafio para você não apenas ler esse versículo, mas para você decorar esse versículo. Será que a gente consegue, Aldrey? Salmo 50, nós vamos ler apenas o versículo 15. Na minha versão, são 2 linhas. É Deus falando com o seu povo e dando um recado para o povo. O texto é simples e Deus diz a nós nesse texto o seguinte: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Vamos ler todos juntos, vamos citar esse salmo todos juntos. Você vai fazer isso mais vezes até o final do culto. Vamos lá? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Agora só vocês, vamos lá? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Será que você consegue sem olhar, sem ler na sua Bíblia, sem ler aqui? Deus falando para nós, 3 pedaços. Primeiro, invoca-me no dia da sua angústia. O resultado, eu te livrarei. E a consequência da libertação que vem do Senhor, e tu me glorificarás. Vamos lá, sem ler? Tenta não ler. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ótimo. Salmo 50, versículo 15. Meus amados, o Salmo 50, versículo 15, ele é a continuação de um salmo que eu gosto muito. É um salmo forte. Deus se apresenta de uma maneira muito forte ao seu povo nesse salmo. Daqui a pouco nós vamos passear por ele. Quando eu olho para esse salmo, eu encontro muita informação dentro de um texto muito pequeno. É como se fosse uma mensagem nuclear. Nuclear no sentido de uma bomba atômica, uma bomba nuclear. É uma bomba que ela consegue, dentro de um invólucro muito pequeno, conter uma quantidade de energia enorme e fazer um estrago muito grande por onde ela passa. Não vai ter o slide de jeito nenhum, né? Não. Tenta, vai tentando, se você conseguir, porque são 5 pontos na mensagem, eu queria deixar os 5 na tela para os irmãos irem acompanhando, mas é apenas por isso, é só aí, ó, pronto, pode voltar pode voltar, isso, deixa assim. O nome dessa mensagem é a dinâmica sobrenatural da oração. Quando você ouve a ideia de a dinâmica sobrenatural da oração, você já talvez imagine alguma coisa com relação à ação, ao movimento. Mas eu gosto da ideia, da palavra dinâmica. Eu quero remeter à mesma ideia que dá origem à palavra dinamite. É o dunamis, ou dunamis, que é o poder. O poder, o Espírito Santo, ele sempre concedeu ao seu povo poder. E os discípulos, eles esperavam para receber poder. É isso que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eu quero que você pense agora nessa mensagem como sendo um momento em que nós vamos dissecar esse poder sobrenatural da oração. A dinâmica sobrenatural da oração. E em primeiro lugar, passando agora então de maneira rápida, pois como eu falei são 5 pontos. Em primeiro lugar, e todos os pontos são uma resposta de por que eu devo orar. Para que a minha oração? Por que nós nos envolvemos? Por que orar faz parte da vida da igreja? O Vinícius falou aqui na abertura acerca de oração, e ele deu ênfase sobre a necessidade da oração, mas por que é tão necessário assim, se Deus já sabe? Por que é tão necessário assim se nós nunca vamos mudar a Deus? Por que é tão necessário se o Salmo 139 nos diz que antes que a palavra me chegasse à boca, Deus já conhecia toda ela? Por que então que a oração é tão necessária? Em primeiro lugar, a oração é necessária, ou melhor, nós oramos porque é um mandamento. Volte aí, deixe sua Bíblia aberta. Não saia do Salmo 50, como eu falei, nós vamos dissecar esses versículos. Ele começa dizendo, invoca-me no dia da angústia. Esse verbo, meus irmãos, é nítido aqui que é uma ordem, não é uma sugestão. A oração não é um item que está na prateleira do supermercado da fé e que você pode passar com o carrinho e escolher entre pegar ou não pegar. Não é um daqueles itens que diz respeito à nossa vida cristã que você escolhe se você vai praticar hoje ou se você vai deixar de lado. A oração não é opcional, a oração, quando Deus nos entrega, Ele nos entrega como um mandamento. E quando você vai lá para o Novo Testamento, você percebe que o verbo continua no imperativo. O imperativo é o nome que se dá a esse verbo quando ele é tido como um mandamento. Invoca-me. É um imperativo, é uma ordem. Quando você vê o apóstolo Paulo, depois, em 1 Tessalonicenses, dizendo, orai sem cessar, ele também está utilizando o mesmo imperativo. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós percebemos que a oração é um mandamento do Senhor. Então, mesmo que você não entenda mais nada acerca de dinâmica da oração, se cair, sei lá, se acabar a luz agora, se tocar o seu celular e disser, está pegando fogo em sua casa, corre para cá, deixa o culto para lá, não preste atenção em mais nada do que o pastor estiver falando. Se eu tiver um ataque cardíaco, não conseguir terminar essa mensagem, você já tem um motivo que é forte o suficiente para você não discutir.
Por que nós oramos? Porque é mandamento. Por que nós oramos? Pronto, acabou, vamos embora. Pode fechar a Bíblia. Não porque são 5. É mandamento. É mandamento. Ponha isso na sua cabeça. Não orar é desobediência. Não orar é estar rebelde para com aquele Deus que te dá tudo. Não orar é você se manter distante. E essa palavra é muito forte, a palavra rebeldia. Não orar é estar em rebeldia à vontade do nosso Deus. Já imaginou isso? Um cristão que vive em rebeldia com esse Senhor. Agora, se em primeiro lugar nós oramos porque é mandamento, porque é imperativo, no segundo lugar, o segundo motivo, nós oramos porque nós não conseguimos resolver sem Ele. Em outras palavras, sabe por que você deve orar? Porque você não é capaz. Eu não sou capaz. Nós não somos competentes o suficiente para dar conta. Dar conta de quê, pastor? De tudo. Um filho doente, o que você faz? Você ora. As preocupações do amanhã, o que você faz? Você ora. As necessidades de ver um querido distante convertendo-se ao Evangelho, um parente de coração endurecido, o que você faz? Você ora, porque nada disso está nas suas mãos. Nada disso. As circunstâncias da vida diária, o pão de cada dia, o que você faz? Você ora. Nem padeiro consegue garantir o pão seu para o dia a dia. Porque até o meu poder de produzir o pão no dia a dia, ele vem do Senhor. Se eu consigo, é porque o Senhor me capacita para tanto. Deus é quem pode. Aonde é que está isso no Salmo? Aonde é que está isso no versículo? Vamos lá. Ele diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia. E quem vai agir? Quem é o sujeito da próxima ação? Ele diz: eu. Por causa desta palavra é que nós temos o segundo ponto na nossa mensagem. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Meus amados, o nosso senso de dependência, ele anda muito desligado em muitas circunstâncias da nossa vida. Certa vez eu conheci um pastor, que já faleceu inclusive, pastor Robson Cavalcante, bastante famoso, talvez alguns saibam acerca das circunstâncias da sua morte. Eu mesmo já testemunhei várias vezes aqui na igreja acerca disso. Ele tinha um filho de 21, 22 anos de idade, cursando odonto. Um rapaz muito bem de vida, bonitão, inteligente, muito bem relacionado. E ele certa vez chegou para o pai e, rebelde para com o evangelho, ele disse para o próprio pai, que era pastor, ele disse: pai, eu sou jovem, sou inteligente, tenho uma namorada linda, tenho um ótimo plano de saúde, nós temos uma situação confortável financeiramente, eu preciso de um salvador para me salvar de quê? E esse rapaz, envolvido com drogas, certo dia, por amor a esse rapaz, o pai tranca a porta da casa e diz: você não vai buscar droga hoje. E o rapaz pega uma faca e esfaqueia o pai, e o Robson Cavalcante morreu pelas mãos do menino, por um motivo muito simples. Apesar dele achar que ele tinha condições de gerenciar sua própria vida, apesar dele achar que, do jeito que as coisas andam, para que eu preciso de Deus? Apesar dele achar disso, ele era incapaz de simplesmente coordenar os seus desejos ou a ausência deles. Ele era incapaz de dirigir a sua vontade e depositá-la naquilo que era mais conveniente e fugir daquilo que não convinha. Que dirá as coisas mais absurdas, as coisas maiores. Nós oramos porque nós não conseguimos resolver nada sem Deus. E Ele sabe disso e Ele pega sobre os próprios ombros a responsabilidade de gerenciar a nossa vida. Tem uma das músicas bem antiga. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria o quê? Vamos cantar o refrão? Deus dizendo para nós: é meu, somente meu, todo o trabalho. E qual é a nossa parte? E o teu trabalho é descansar em mim. Quem cantou tem cabelo branco, hein? Você denunciou sua idade agora.
Vai ter mulher revoltada comigo, me pegando lá fora, brigando por causa dessa frase. Meus irmãos, o que Deus está dizendo com isso não é pela força do seu braço que você dá conta desse recado. Jeremias, no capítulo 17, ele já fala: maldito é o homem que confia no homem, ou seja, que confia na sua própria humanidade, e que faz da carne mortal o seu braço, porque a carne mortal não é capaz, a carne mortal não dá conta de fazer nascer o sol amanhã. A própria palavra nos diz: por acaso qualquer de vós é capaz de acrescentar 1 metro a mais no curso da sua vida? Você é capaz disso? Você é capaz de estender a existência por 1 fôlego a mais de vida além do tempo determinado para si? Você não dá conta, eu não consigo, nós não conseguimos resolver sem Deus. Não é pelo nosso braço, é Ele quem nos tira da lama em que nós nos metemos, porque nós pensamos em gerenciar a vida e pensamos nas circunstâncias normais do dia a dia: adquirir o pão, curar o filho, nos livrar de acidente, guardar a nossa casa, fazer a empresa prosperar. Nós pensamos nisso, mas é muito além disso, porque Ele fala: invoca-me no dia da tua angústia. Ele não está simplesmente colocando para as questões ordinárias, as questões do dia a dia. Deus vai além, e Ele diz que no momento em que nós nos metermos em circunstâncias adversas, em circunstâncias angustiantes, Ele estará disposto a nos livrar. Sabe aquela conversa, você já deve ter vivenciado isso, naquela experiência de repente você comete um pecado, aquele pecado que você tem mania de volta e meia você está se enroscando com ele. Hoje mesmo agora, no momento de oração, antes de começar o culto, estava eu aqui pedindo perdão pela minha lista. E todas as vezes em que eu olho para essa lista e me chego no altar do Senhor com essa lista, eu ouço uma voz na minha orelha, uma voz no meu coração, uma voz de alguém que põe a mão na cintura e faz cara de nojinho e fala: o quê? De novo? Você tem essa voz, não tem? Ela fala no seu ouvido, né? Você tem coragem, depois disso que você fez, você tem coragem de vir aqui? Você se meteu em muitas angústias. Nós nos enfiamos na lama, e é no momento em que nós nos enfiamos na lama que Ele, e somente Ele, conseguem resolver. Como eu costumo dizer, meus amados, no dia em que você ouvir essa voz, se você respirar fundo, você vai sentir cheiro de enxofre, porque aquele que deseja que você se mantenha afastado de Deus, no momento pior da sua vida, no momento em que você comete as suas besteiras, no momento em que você troca as mãos pelos pés, no momento em que você faz com que a sua vida desande e o seu relacionamento com Deus seja estragado, nesse momento é Satanás que vai ficar aplaudindo e dizendo: se eu fosse você eu ficava longe. O que? Você vai na igreja? Mas hoje tem ceia, seu pecador miserável. Essa voz é de Satanás, e ela ecoa dentro de nós. A voz do Senhor é aquela voz que nesse momento Ele diz: me invoque, e eu vou te livrar. A voz do Senhor é a voz do apóstolo Paulo, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E claro, examinando você vai achar. Quem procura acha, meu amigo. Quando é com relação a pecado no coração, não precisa nem olhar com atenção, dá uma olhadinha de relance e você vai ver muita coisa. Quem procura acha. Mas o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E daí ele completa dizendo: mas coma do pão e beba do cálice. É esse Senhor que diz que quando nós pecarmos, e se acaso nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, e Ele é justo. É esse Deus que sabe que não vamos conseguir resolver sem Ele, e então Ele se coloca à disposição e Ele dá o primeiro passo. A disposição em nos perdoar, a disposição dEle em nos livrar da lama, ela já veio antes do nosso pecado. Deus prova o seu próprio amor para conosco, Romanos capítulo 5, versículo 8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Nós, aliás, atualmente nem tínhamos nascido, e Cristo já tinha se disposto a morrer por nós, Ele já tinha se disposto a te perdoar. Por que devemos ficar distantes? É na oração que nós nos aproximamos e nos quebrantamos. É na oração em que eu faço conhecido do Senhor pela minha súplica, pela minha lágrima. É na oração que eu transbordo o meu coração diante dEle e falo acerca de tudo aquilo que vai angustiando a minha alma. Mas se nós oramos porque é mandamento, se nós oramos porque nós não conseguimos resolver sem Ele, em terceiro lugar, nós oramos porque Ele nos convida à participação. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Deus vai fazer, mas isso não é novidade.
Ele faria de qualquer jeito. Vamos olhar o Salmo? Chegou a hora de observarmos o Salmo como um todo. Vamos ver os versículos de 1 a 4 e depois 10 a 12. Uma coisa que você vai perceber é acerca da não necessidade do Senhor, ou da autonomia do Senhor, da independência. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de nós. Veja só, versículos 1 a 4 do Salmo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Veja o tamanho desse Senhor, que desde o nascer do sol, desde o leste até o oeste, Ele chama todos nós e Ele nos convoca. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante Ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Veja só quem é esse Deus. É um Deus que põe de dedo na cara dos céus e da terra e dá ordens a todos eles. Em Mateus capítulo 8, os discípulos já tinham experimentado isso. Quando Jesus se levanta no barco, com uma palavra Ele acalma o mar, acalma as águas e acalma os ventos, e deixa os discípulos de boca aberta se perguntando: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É isso que está sendo dito aqui. Esse Deus é grandioso ao ponto de encher toda a terra, ao ponto de a grandeza dele resplandecer desde longe, ao ponto de ele intimar céus e terra e todos o obedecerem. Agora olha os versículos 10, 11 e 12. Veja a continuação do tamanho desse Deus. Ele agora chega para os seus filhos e está falando acerca da oferta que o povo israelita quer entregar. E veja o que ele diz com relação à oferta: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Eu conheço todas as aves dos montes. Você tem ideia de quantas aves existem nesse mundo? Deus conhece todas. Mateus capítulo 11 diz que nenhum pardal cai em terra se não for do consentimento do nosso Senhor. E o versículo 12 finaliza terminando: se eu tivesse fome, Deus diria ao seu povo, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Se eu tivesse fome, eu não diria a vocês, porque vocês são incapazes de me suprir, e aliás tudo é meu, não existe nada que não seja meu. Como diz um teólogo, e aí o Vinícius, se lembrar qual é o nome dele, por favor me ajude, ele diz que não há um só centímetro quadrado em todo o universo em que Jesus Cristo não diga: é meu, me pertence. Lembra o nome dele? Abraham Kuyper, teólogo holandês, é isso? Acho que é holandês, foi primeiro-ministro da Holanda, pastor, um crente espetacular. Abraham Kuyper falava que Cristo pode dizer: não há um centímetro quadrado no universo em que ele não diga: é meu, me pertence, eu ajo em cima disso. Então Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Ele precisa de você? De que vai mudar? Ah lá, o menininho, 10 anos de idade, vai ajoelhar no quarto, vai mudar Deus, gente? Vai ajudar Deus a ser Deus? Você acha que quando Davi, quando a Lorena, quando o Lucas, quando Samuel, quando o Natan, quando o Guilherme, quando os nossos filhos se dobram em joelhos para orar, você acha que você vai estar ajudando Deus a ser Deus? Você acha que eles vão estar mudando o coração de Deus? Claro que não. Olha a grandeza desse Deus. Olha o que ele diz no Salmo inteiro. Ele é grandioso. E mesmo sendo grandioso, ele chama você e fala assim: eu sou grandioso e eu vou fazer. Eu vou fazer. Mas me invoca. Me invoca. E a frase que eu gosto de dizer é como se Deus estivesse dizendo para você: eu vou fazer. Pode ser através de você, ou pode ser apesar de você. Deus vai fazer. Ele é grandioso e nos convoca para participarmos com Ele. Ele nos convida para fazermos parte disso. Ele quer que no final, aconteceu isso lá em casa, nós estávamos
fazendo um contrapiso para uma área de serviço que nós queríamos construir. Chamamos o Jacob e ele foi lá e trabalhou junto com o filho dele, e os meus filhos ajudaram, e tinha um monte de visitante, até o Uriel estava lá no meio também, e aí todo mundo ajudou um pouquinho, mexeu um pouquinho. Quando jogamos o cimento, aí nós falamos, todo mundo que trabalhou vem aqui e assina o nome nesse negócio. Agora você acha que o Uriel, o Samuel e o Natan realmente tiveram uma grande participação naquilo lá? Claro que não, mas o nome dele está lá. O nome dele está lá. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele vai fazer. A sua obra é grandiosa, nós não temos competência para fazer, como diz o versículo, o ponto número 2. Ele vai fazer e Ele quer que você tenha o privilégio de assinar junto com Ele nessa obra. Então Ele convida você para a oração. E aí eu me lembro de Moisés orando em cima do monte, com as mãos erguidas. E enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo vencia a batalha. Então seus braços começaram a cansar e começaram a fraquejar, e à medida que Moisés abaixava os braços, o povo começava a perder a batalha. Vocês acham que Deus precisava de braços erguidos? Você acha que os braços de Moisés eram tão necessários assim? Você acha que aquele velhinho tinha poder para isso? Claro que não. Mas Deus escolheu fazer através dele, assim como escolheu fazer o mesmo através de você. Se nós oramos porque é mandamento, se nós oramos porque nós não conseguimos resolver sem Ele, se nós oramos porque Ele nos convida à participação em quarto lugar, nós oramos porque a oração tem poder. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: ore e serás liberto. Deus está nos convocando para experimentarmos do poder da oração. Eu gosto muito de dizer uma frase, eu já percebi que um ou outro andam repetindo, e eu fiquei muito feliz quando eu ouvi. Sabe quando você faz algo, ensina algo, e você vê as pessoas reproduzindo depois? Essa alegria do professor de ensinar e ver os outros reproduzindo, eu já tive essa alegria. E se você ainda não fez, lembre-se dessa frase agora e repita essa frase o tempo todo. Qual é o maior risco que você corre quando você ora? Qual é? Ser atendido. Cuidado com as suas orações, porque quando você ora, Deus responde. Pode não ser a resposta que você gostaria. Senhor, a mega da virada está em... Quanto que está? Eu ouvi dizer que era mais de 300 milhões, é isso? Senhor, a mega da virada está em mais de 300 milhões, me faça vencer e acertar sozinho, na primeira, jogando só 6 números. Eu acho que a oração vai ser respondida de um jeito diferente que você gostaria. Aliás, de todo mundo que jogou, eu acho que a minoria recebeu um sim. E corre o risco dele nem ter pedido, nem ter orado. Mas o fato é que todas as vezes em que nós oramos, alguma coisa sobrenatural acontece, e daí o título da pregação, a dinâmica sobrenatural, o dunamis, o poder sobrenatural da oração. Ah, você tem dúvidas acerca do poder sobrenatural da oração? Então vamos passear pela Bíblia. Aliás, vamos passear pela história, vamos começar na linha do tempo, vamos começar lá do passado, vamos passear pelo Antigo Testamento, vamos entrar no Novo Testamento, vamos atravessar o período testamentário, vamos entrar pela história, vamos nos aproximar nos dias de hoje, vamos terminar hoje aqui nos nossos dias atuais. E, aliás, eu não vou terminar, eu vou colocar 3 pontinhos nessa nossa conversa. Por exemplo, vamos começar com Abraão. Deus, no capítulo 18 de Gênesis, diz: vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede, ele ora. Não era uma oração conforme nós costumamos fazer, ajoelhadinho, mãos juntas, olho fechado, porque Deus estava em carne ali, materializado diante dele, em formato de anjo. Mas foi um pedido, foi uma oração. Senhor, por acaso o Senhor vai destruir a cidade se tiverem 50 justos? E aí ele vai diminuindo, e Deus fala: eu vou poupar os justos. Em resumo, eu vou poupar os justos. E Ló foi salvo de Sodoma e Gomorra por causa da oração de Abraão. Ah, você ainda não quer falar de Abraão? Você quer falar de Moisés? Acabei de falar, Moisés com seus braços erguidos, o povo vencia. Como se fosse um regente, regendo a banda. E quando ele esquece de reger e fica parado, a banda emudece. Moisés com os braços erguidos, era a vitória do povo. Orando em favor do povo, era a vitória do povo. Moisés, depois quando ele terminava, ele se cansava e parava daquela postura de oração, o inimigo ia vencendo. Você quer falar acerca de Arão? Arão, que episódio espetacular. O tabernáculo é montado. Eles acabaram de sair do Egito, montaram a tenda da congregação, montaram o tabernáculo, aquele que futuramente seria o templo.
mas que por enquanto é só uma tenda para eles irem viajando no deserto. A Arca da Aliança está lá, a presença do Senhor é lá dentro. Deus manda fazer altar, um altar de bronze enorme para oferecer os sacrifícios. E aí ele diz: matem os animais, matem os cabritos, os carneiros, ofereçam os holocaustos, mas não ponham fogo, não acendam o altar. Apenas coloquem os animais. E então Arão e Moisés se colocam diante do povo, diante do altar, e Arão ora, o sumo sacerdote ora, e diz que veio fogo da presença do Senhor e queimou aquele holocausto. E Deus disse: pegue um pouco desse fogo e acenda a lamparina, o candelabro. Deixe o candelabro aceso dentro da Arca da Aliança para sempre, nunca pode se apagar. Porque todas as vezes que vocês forem colocar fogo no altar, tem que ser com o fogo que saiu da presença do Senhor. Mais tarde, Nadab e Abiú, os 2 filhos mais velhos desse mesmo sacerdote Arão, eles vão levar o fogo para queimar incenso. Não era nem o altar, o sacrifício, era para queimar incenso. E eles pegam fogo de uma fogueira qualquer. E diz o texto que saiu fogo da presença do Senhor e consumiu os 2, matou instantaneamente. Porque eles trouxeram, a Bíblia chama de fogo estranho, ou seja, um fogo alheio àquele que era o fogo do próprio Deus. Agora imagine você orando, vem fogo do céu na sua frente. E é claro que quando a gente comenta isso, você já pensou em Elias, 450 profetas de Baal, o pessoal joga água em cima do sacrifício, cava uma vala ao redor, e aí enche as valas de água, e ele simplesmente ora. Elias ora e fala: Senhor, mostre que o Senhor é Deus. E vem fogo do céu e consome tudo. E o que falar de Daniel então? Daniel, um homem que orava, mesmo nas circunstâncias mais adversas, foi preso e lançado na cova dos leões porque estava orando. E na sua oração, ele viu leões fecharem as suas bocas e passarem fome aquela noite. E os 3 amigos dele foram libertos, inclusive também por causa das suas orações. E você vai passando o tempo, você vai vendo Eliseu, ora e o machado flutua. Ora por uma criança e ela é ressuscitada. Chegamos no Novo Testamento, você vai encontrar Pedro e Paulo fazendo o mesmo. Pedro ora por Dorcas e ela é ressuscitada. Paulo ora por Eutico, Atos capítulo 20, e ele é ressuscitado. E aí o tempo vai entrando adiante, e nós chegamos agora numa época muito mais próxima de nós. George Miller, sempre contarei a história desse homem, sempre contarei. Tinha um livrinho de oração com mais de 2.000 orações respondidas. Tinha vários orfanatos montados e não tinha dinheiro para sustentá-los. No entanto, em nenhum desses orfanatos as suas crianças passaram fome nenhuma vez na vida. Não tinha o que comer. George Miller se sentava na mesa, convocava todos dizendo: vamos agradecer o alimento. E falava: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos sustenta. Enquanto ele orava, batiam na porta. Era o leiteiro trazendo leite porque a carroça quebrou. Era o padeiro trazendo pão porque era o pão da rainha, mas daí passou do ponto, ele estava muito bonito, mas não do jeito que a rainha queria. E assim foi a vida inteira de George Miller. Você quer continuar? Susanna Wesley, a mãe de John Wesley, uma mulher que orava todos os dias por todos os seus filhos. John Wesley, fundador da igreja metodista wesleyana, colocava o seu filho John Wesley no colo e orava dizendo: Senhor, se for para o seu filho, para o meu filho, desviar-se do evangelho e profanar o seu nome, então que o Senhor o mate, que o Senhor o leve. Senhor, se for para ele se perder, então que os meus ensinos sirvam para julgar entre ele e o Senhor. E diante das orações de sua mãe, o que converteu esse homem foram as orações da sua mãe. Não foram nem as pregações de sua mãe, não foram nem os estudos bíblicos de sua mãe. Diante das orações da Susana, John Wesley foi profundamente, e Charles Wesley também, seu irmão, foram profundamente impactados e causaram o grande reavivamento da Inglaterra do século XVIII. Vamos caminhar um pouquinho mais para cá. Vamos chegar aqui mais perto. Dona Eusa, já ouviram falar dela? Eusa, o sobrenome talvez entregue, Lidório. Quem é ela? É a mãe do maior missionário brasileiro, pastor presbiteriano Ronaldo Lidório, que atualmente está no Amazonas. Ronaldo Lidório certa vez estava no Peru, pregando no Peru, e essa ilustração que eu estou contando, ela é o prefácio do livro Mães Intercessoras, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Essa ilustração que eu estou contando está aí, neste livro, que as mulheres da nossa igreja já leram, inclusive em conjunto. Ronaldo Lidório pregando, então os militares,
os terroristas do grupo Sendero Luminoso entraram onde ele estava, prenderam Ronaldo Lidório, arrancaram e levaram para ser fuzilado. E no meio da noite, enquanto ele estava sendo sequestrado, enquanto ele estava preso, aqui no Brasil, sem saber de nada, Dona Eusa é acordada no meio da noite, incomodada pelo Senhor, e Deus dizendo: ore pelo seu filho. E ela diz que ela passou a madrugada inteira sem saber o que estava acontecendo. E nas suas orações ela só dizia: Senhor, eu não sei o que está havendo, mas cuide do meu filho. Senhor, eu não sei o que está havendo, mas livre o Ronaldo. Cuide do Ronaldo, Senhor. Seja com meu filho. E amanheceu o dia e Dona Eusa Lidório estava de joelhos ainda orando pelo seu filho. E tempos depois ela ficou sabendo que no final da madrugada, enquanto clareava um dia, no momento em que ele estava sendo levado para o pelotão de fuzilamento, do nada aparece um carro que ninguém sabe de onde era, e esse carro, sai alguém desse carro e pega esse homem pelo braço e coloca dentro do carro, e todos os terroristas ficam quietos, ninguém tem reação nenhuma. É colocado dentro do carro, é levado e solto na cidade, e disseram para ele: vai embora para não perder sua vida. Você tem dúvida do poder da oração? Converse aqui com homens e mulheres que sentam nesses bancos. Conversem com mães que já viram seus filhos serem recuperados contra a medicina. Conversem com homens que já viram seus negócios ou seu casamento ressurgir das cinzas por causa do poder do Espírito. Por que você ora? Como se não bastasse ser mandamento, não conseguimos resolver sem ele. E como se não bastasse ele nos convidar à participação, nós oramos porque a oração tem poder. É o dunamis do Senhor. Em quinto e último lugar, nós oramos porque o resultado da oração promove a glória de Deus. Todo ser humano tem um propósito na vida. Por que você está aqui? Por que Deus te fez? Aonde Deus estava com a cabeça quando Ele formou você? Ele queria que você fosse um ótimo dentista, um motorista maravilhoso, uma excelente dona de casa, é isso? Uma arquiteta de renome, um professor muito bacana. É isso? É isso que Deus queria? Esse é o projeto de Deus para você? Não, de acordo com o nosso catecismo, a finalidade principal de todo ser humano é glorificar a Deus. Deus criou todas as coisas conforme diz o catecismo também. Se nós perguntássemos aqui para as crianças, eu aposto que elas iam saber responder. Aliás, se vocês quiserem podem falar. Por que Deus criou a você e todas as coisas? Vamos lá? Ele criou todas as coisas, esqueceram? Para a glória do seu próprio nome. Ele criou todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Nós somos formados para a glória de Deus. Você precisa pautar a sua vida na glória de Deus. Meus amados, eu fico imaginando como deve ser a vida de alguém. Fico imaginando, não, eu sei como é, porque eu já vivi assim. A vida e outra, está cheio de exemplos ao nosso redor. A vida de alguém que quer fazer qualquer coisa da sua vida, menos glorificar a Deus. Eu criei uma ilustração, uma parábola moderna, da andorinha e do mamoeiro. Provavelmente os irmãos já ouviram. Se você já ouviu, me perdoe, me desculpe, mas ela cabe como uma luva nesse momento. A andorinha pousa num dos braços de uma folha de mamoeiro, e conversando ali com o mamoeiro, ela fala: mamoeiro, mamoeiro, o dia está lindo além do horizonte, você já viu? E o mamoeiro pacientemente fala: não, andorinha, eu não vi. E a andorinha fala: mas como não viu? Você não viu hoje como que o sol está refletindo lindamente sobre o mar com um prateado maravilhoso? E o mamoeiro fala: não, andorinha, eu ainda não vi. Mamoeiro, mamoeiro, você nunca conseguiu voar acima das nuvens e sentir o frescor do vento quando a chuva está caindo por baixo? E o mamoeiro fala: não, andorinha, eu nunca fiz isso. E a andorinha segue dizendo: mas como é que você consegue ser feliz, mamoeiro, sem conseguir olhar como que é um gramado num dia ensolarado, visto de cima? Como é que você consegue ser feliz sem cruzar os ares no meio da noite? Como você consegue ser feliz sem voar na direção da escuridão? Como você consegue ser feliz sem sentir a brisa no rosto? Ah, mamoeiro, eu não te entendo, mamoeiro. E aí o mamoeiro paciente, falando: andorinha, andorinha, que mente pequena sua, né? Coitada de você. Eu fico imaginando como deve ser triste a sua vida, andorinha. Passa a vida inteira voando por aí, sem dar uma mãozinho sequer. Um mamãozinho sequer.
O que é isso? A alegria do mamoeiro não é em voar além das nuvens, é em produzir mamões. Assim como a alegria da andorinha é fazer exatamente aquilo que ela estava dizendo para o mamoeiro. Ela foi feita para uma coisa e o mamoeiro para outra. E você foi feito para quê? Para a glória de Deus. E se a oração, se os seus joelhos dobrados promovem glórias a Deus, a gente começa e termina com 2 motivos pelos quais nós poderíamos rasgar todos os outros. Todos os outros. Se já não era suficiente, nós sabemos que é mandamento, agora nós sabemos que a nossa oração promove a glória de Deus. No momento em que você chega para alguém e você fala, vou orar por você, estou orando por você, eu orei por você, e você simplesmente não sabe mais o que acontece depois disso. Mas lá na frente, a pessoa sabe o que acontece. E na cabeça dela vem, Roberta orou, foi o neto que orou por mim. Ah, foi o Rafael. É por isso que está acontecendo. Ou aquela ilustração, hoje eu estou só pegando as velhas, só tirando do baú as ilustrações já usadas. Aquela ilustração de você ora pela manhã, ora, porque tem uma conta vencendo naquele dia. O valor da conta é, vamos chutar, R$283. Sei lá, conta de, cartão de crédito. Você orou pela manhã e você saiu para trabalhar. E quando você chega no seu serviço, alguém te procura e fala, Luzia, ainda bem que eu te vi. Você lembra aquela vez que nós viajamos com aquele evento da empresa e você pagou meu almoço, você pagou tudo que eu usei, que eu gastei naquele fim de semana, porque roubaram minha carteira, e eu nunca pude te devolver, eu esqueci completamente. Essa manhã, antes de sair de casa, Deus me incomodou, aconteceu alguma coisa. Não vou falar Deus não. Essa manhã, quando eu saí de casa, eu me lembrei disso, eu fui lá e peguei o dinheiro e está aqui, ó. E aí quando ela entrega para você, você pega e é exatamente o valor daquela conta pela qual você orou pela manhã. Quando acontece isso, o que é que você diz? O que é que sai da sua boca? Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos supor que você não tenha orado pela manhã. Você se levantou e está desconectado com Deus, você não orou, você não está interessado mais, você tem muitas preocupações. Agora é para ver como Deus, ao ponto 3, Deus vai fazer, e Ele convida você para participar. Ele não depende de você, Ele vai dar um jeito, Ele não precisa de você. Ele pode fazer através ou apesar. Você acordou e não orou, Ele vai dar um jeito. Você saiu, a conta vence hoje. Você não se lembrou de Deus ao longo do dia. Quando chega, a mulher vem fazendo a mesma fala. Veja só, está aqui o valor. E aí você pega e você olha para a conta e percebe que é do mesmo valor. O que você diz? Ô sorte! Quem que recebeu os aplausos? A tal da sorte. Essa dona sorte recebe tantos aplausos que deveriam ser para Deus. Então a oração promove, o resultado da oração promove glórias a Deus, quer seja pela boca de terceiros, quer seja pela sua boca. Então, meus irmãos, amanhã começa a Semana Universal de Oração. E eu gostaria muito de ver toda a igreja empenhada em oração. E não apenas amanhã, mas ao longo de todo o ano de 2022. Eu gostaria que você aumentasse o seu nível de oração. Como dizia Martinho Lutero, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não consigo dar conta se eu não gastar de manhã pelo menos 2 horas em oração. Que essa seja a sua forma de pensar. Que essa seja a forma de pensar dos membros da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. E não apenas com relação a 2022, não apenas essa semana, não apenas esse ano, mas por toda a nossa vida. Que nós não sejamos apenas o povo do livro, o povo que conhece a palavra, que sabe citar versículos de cor, que tem o catecismo na cabeça. Que nós sejamos o povo que dobra os joelhos, o povo que ora e vê as reações acontecendo, vê as respostas vindo, o povo que sabe confiar em Deus, porque conversa com Deus intimamente todos os dias. A qualidade, meus amados, da vida espiritual de um crente, ela pode ser medida pela qualidade do tempo que ele gasta com Deus em oração. Então você quer vida com Deus, avivamento ao longo desse ano ou daqui para frente, para toda a sua vida, ore, debruce-se diante do Senhor em oração. E a melhor parte da oração não é a resposta. A melhor parte da oração é o relacionamento. O que Ele vai dizer para você é supérfluo,
é só a cereja do bolo. O melhor mesmo, a substância, é estar com Ele, falando, Senhor, e Ele dizendo, pode falar, meu filho. Não tem nada que se compare com poder acessar os ouvidos do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nenhum pedido mesquinho e miserável que você pode apresentar diante dele se compara a estar com Deus. Então a melhor parte da oração não é a resposta, é o relacionamento. E última frase que eu gostaria de deixar é que não existe avivamento distante de uma vida de oração constante e substancial. Terminamos hoje de manhã o estudo acerca dos dons, em especial o dom de línguas. Terminamos hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical. E nós sabemos que nós somos um povo que deseja caminhar em relacionamento de avivamento com o Senhor. Nós temos buscado isso. Avivamento se dá pela palavra e pela vida de oração. A qualidade da vida espiritual de um crente, ela é medida pela qualidade da vida de oração dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos coloque de joelhos com mais frequência ao longo desse ano, e que você propositalmente coloque na sua agenda, separe na sua agenda tempos preciosos para gastar com o seu Deus em relacionamento, em oração. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse momento, como não podia ser diferente. Depois de uma mensagem como essa, não podemos terminar de outra forma. Nós temos que terminar orando, porque é mandamento, porque não conseguimos resolver sem Ele, porque Ele nos convida para participar de tudo que Ele vai fazer, porque a oração tem poder e porque Ele é glorificado na oração do seu povo. Feche seus olhos. Deus de amor e bondade, louvado seja o Senhor que nos conduz pela mão. Louvado seja o Senhor que tem ouvidos atentos para a oração do seu povo, mesmo quando não merecemos ser ouvidos. Louvado seja o Senhor, Pai, que nos garante a companhia constante do Teu Espírito Santo e de Ti mesmo, Senhor, na pessoa do Espírito. Muito obrigado, Pai. Não há um outro povo semelhante ao Teu na terra. Um povo que tem um Deus como o Senhor caminhando ao lado. É um privilégio para nós, Senhor. Podemos nos achegar ao Senhor. Nós não temos o direito de chegar diante do Senhor. Nós não teríamos direito de fazer a nossa voz ser ouvida pelo Senhor. Quem somos nós, Pai? O que é a nossa voz para que ela possa ser derramada diante do Senhor? Mas a morte do Seu Filho que nos dá essa ousadia. É a morte do Seu Filho que nos abre essa oportunidade, Senhor. A morte do Seu Filho nos deixa prontos para sermos ouvidos pelo Senhor. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, agradecidos, mas ao mesmo tempo pedindo, Senhor. Pedindo por pessoas que estão angustiadas em seus corações. Nos lembramos agora da Darcy, que está com a sua família enlutada. Cuide daquela nossa querida. Nos lembramos do Senhor Lorival, que saiu do hospital agora e pôde voltar para casa. Muito obrigado, Senhor. Continue acudindo seu filho e todos os que são dele. Nos lembramos da Dona Ruth, nossa querida e preciosa irmã, que fez aniversário no hospital, na UTI antes de ontem. Que o Senhor seja com ela e guarde-a nesse finzinho de sua vida. Nós sabemos que é natural do ser humano padecer e falecer quando chega a uma certa idade. Temos observado isso acontecer de uma maneira muito nítida na vida da Dona Ruth, mas sabemos que é o Senhor quem dá todas as ordens. Prepare o nosso coração para o que quer que o Senhor queira fazer através dela e na vida dela, mas não deixe de ser com a nossa irmã Dona Ruth, Pai. Seja com ela, seja com todos nós, no retorno agora das viagens, das férias, no início desse ano, seja com o Teu povo, Pai, e nos aproxima de Ti em oração. Nos ensine a termos um desejo de relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Nos ensine a sentirmos alegria em falar contigo, Pai. Nos ensine a sentirmos alegria em abrirmos o coração e sermos perdoados, a derramarmos os nossos pecados diante do Senhor e nos vermos livres deles, Pai. Nos ensine a confissão, nos ensine a termos alegria e alívio através da confissão nos nossos momentos de oração individual. Seja conosco nesse ano, seja conosco nas nossas vidas. Carecemos do Senhor, Pai, é o nosso pedido em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todo o povo que ora, até que não seja mais necessário orarmos por estarmos com Ele. Amém e amém. Deus nos abençoe, tenhamos uma ótima semana, tenhamos um ótimo mês de janeiro, tenhamos um ótimo 2022. Muito obrigado, especialmente os visitantes, mas não apenas. Não tenha pressa de ir embora, enrosque-se em algumas conversas, não deixe de cumprimentar os visitantes, e nós nos vemos ao longo dessa semana, na Semana Universal de Oração. Um abraço.